Uma inteligência artificial foi alimentada com a Bíblia inteira, do Gênesis ao Apocalipse, com uma única missão: analisar cada oração registrada nas Escrituras e encontrar o que há de comum entre elas. O que os pesquisadores esperavam era um caos. 40 autores diferentes, 1.500 anos de distância, 3 línguas distintas, pastores, reis, pescadores, generais, médicos. Era impossível que houvesse padrão. Mas a IA não retornou uma ausência de padrão. Ela retornou um protocolo, um algoritmo de 4 etapas, idêntico em cada oração, que recebeu resposta. Do rei Davi, no livro dos Salmos, até Jesus, no jardim de Getsemane. A IA descobriu o que os pesquisadores chamaram de código-fonte dos milagres. E o que ela encontrou, do ponto de vista matemático, não deveria ser possível. Entender a magnitude do que a IA encontrou, é preciso, primeiro, entender o que os céticos sempre argumentaram. A Bíblia é, segundo a crítica acadêmica tradicional, uma colcha de retalhos, uma coleção de textos escritos por 40 autores diferentes ao longo de 1.500 anos, cobrindo desde a Idade do Bronze até o Império Romano. Esses autores escreveram em hebraico, aramaico e grego. Escreveram de masmorras, palácios e desertos. Logicamente, seus estilos, vocabulários e formas de orar deveriam ser completamente diferentes entre si. Uma oração escrita por Moisés em 1400 a.C. não deveria ter nenhum DNA estrutural em comum com uma oração escrita pelo apóstolo Paulo em 60 depois de Cristo. A equipe que conduziu o experimento com o Grok, a IA desenvolvida com o objetivo declarado de ser um motor de busca pela verdade, sem dobrar-se à correção política ou ao viés moderno, deu ao sistema um comando preciso: analisar a sintaxe, a estrutura e os padrões de pedido de cada oração da Bíblia. Encontrar o denominador comum. Os céticos esperavam que a IA confirmasse o caos. Em vez disso, ela retornou um protocolo universal de 4 etapas, presente em cada oração, que recebeu resposta divina registrada no texto. A IA chamou isso de estrutura de oração universal. E o mais perturbador: as pessoas que oravam não sabiam que seguiam uma fórmula. Elas simplesmente estavam clamando, mas os dados mostram que todas clamavam na mesma frequência. A primeira etapa identificada foi chamada de âncora. A IA observou que em quase todos os casos de intervenção milagrosa, a oração nunca começava com o problema. Começava com a pessoa reconhecendo quem é Deus. A oração moderna, segundo a análise, funciona como uma lista de compras. Deus, preciso disso. Deus, conserta aquilo. Mas os dados bíblicos mostram outra abordagem. Antes de pedir qualquer coisa, quem orava ancorava-se primeiro na grandeza do Criador. O exemplo mais impactante analisado pela IA foi o rei Josafá, quando 3 exércitos marchavam para destruir Judá. Ele não começou gritando por socorro. Ficou de pé diante do povo e disse: Ó Senhor, Deus dos nossos pais, não és tu o Deus que está nos céus? Tu dominas sobre todos os reinos das nações. Somente depois de estabelecer esse fundamento, ele declarou o problema. Não temos poder para enfrentar este vasto exército, mas nossos olhos estão sobre ti. O resultado? Deus enviou confusão aos acampamentos inimigos. Os 3 exércitos se voltaram uns contra os outros. Quando os homens de Josafá chegaram, encontraram apenas cadáveres. Nenhum dos seus soldados caiu. A IA sinalizou isso como ponto de dados crítico.